Beleza. A gente agora vai começar a nossa 10ª semana. Essa aula de hoje aqui é a nossa primeira aula depois da semana de provas. A gente acabou de cumprir a semana de provas, uma semana, como a gente já conhece, né, bastante árdua, né? Então a gente tem que fazer muita coisa em pouco tempo. E hoje a gente vai se dedicar para falar um pouco, né, sobre a nossa prova de morfologia animal, prova que alguns de vocês podem talvez ter até concluído ontem, né, ou há pouco tempo, que vocês acabam tendo um tempo específico para concluir todas. Talvez você tenha deixado a nossa para o final. Tá? Hoje a gente vai se dedicar a, então, primeiro, a gente entender um pouco a resposta de cada uma das questões, a gente vai entender o que a gente acertou, ou o mais importante, o que a gente errou, né? E a gente vai comentar também um pouco sobre as 3 questões dissertativas que a gente tinha na nossa prova. Né? Eu imagino que vocês já tenham noção do que vocês acertaram e erraram, porque o professor acabou colocando a nota já lá no app, né, das 3 questões. E, em caso de necessidade, eu utilizei o campo de comentários para fazer algumas observações. Né? Eu procurei fazer observações só de respostas que eu não concordei ou que eu achei errado. As respostas que eu considerei, né, satisfatórias, eu privei de qualquer tipo de comentário adicional. Tá? Eu imagino que todo mundo já esteja ciente da sua nota, porque a gente colocou hoje lá no app. Né? É importante você conferir lá no sistema. O professor aqui vai, então, colocar os nossos slides, né? Para que a gente possa, então, ver um pouquinho da nossa devolutiva. Beleza. Então, aqui, a gente tem um panorama geral de como foi a nossa prova. Né? Então, a gente tem aqui, a nossa prova ela era uma prova de 10 questões, 7 foram objetivas, né? E 3 delas foram dissertativas. Tá? A gente, de maneira geral, pode dizer que a gente teve um desempenho médio. Né? Não dá para dizer que foi acima da média, porque a gente pode ver ali a média geral foi 6,8, praticamente 6,9. Né? Isso faz com que a gente pode, de maneira talvez estatística, dizer que a gente está na média. Tá? Para a gente ser aprovado, por exemplo, a nossa nota estaria assim, um pouco abaixo daquilo que é necessário. Né? Mas, considerando aqui as 10 questões, a gente vê que foi acertado um número satisfatório de questões. Né? Como que funcionou aqui o nível, a distribuição das dificuldades da prova? Bom, a gente fala de dificuldade de prova, é algo muito subjetivo. Cada um tem direito a dar a sua opinião, né? Cada um pode concordar ou discordar do que estava moleza, do que estava muito difícil, né? Segundo a percepção do avaliador, o professor Bruno, né? A gente pôde classificar nossa prova em 4 questões de nível fácil, 4 questões de nível médio e 2 questões de nível difícil. Né? Das 3 dissertativas que nós tínhamos, nenhuma delas foi considerada, segundo a minha avaliação, como difícil. Então a gente teve 2 médias e uma fácil. Tá? Isso é muito relativo. Né? Então, às vezes, um aluno domina um assunto, às vezes um aluno não estudou um determinado conteúdo e pode achar uma coisa fácil difícil. Né? Isso aqui é segundo a percepção do professor Bruno, daquilo que eu sei que eu passei para vocês, daquilo que eu sei que eu fiz. Né? Como a gente está aqui nesse dia de devolutiva, e como o próprio Paulo Freire dizia, né, devolutiva é uma entrega bilateral. Então, não é só o professor falando e vocês com a cabeça baixa. Não, é uma troca de ideias bidirecional. Né? Vocês também podem, qualquer questão que vocês tiverem necessidade de comentar, concordar, discordar, interromper o professor. É basicamente assim que funciona aqui para a gente colocar todos os pingos nos is, né? Para a gente poder, assim, de maneira bem tranquila, entender o que foi errado. Né? A Fernanda, eu vi aqui, você falou, você achou confusa, Fernanda? Pode esclarecer para a gente o que você achou confuso? Assim, eu não achei que a prova estava difícil, eu achei que ela ficou um pouco confusa. Às vezes as questões pareciam que não tinha nenhuma alternativa certa, ou tinha algumas certas. Teve uma lá que eu achei um pouquinho complicado de compreender, mas, assim, na minha opinião, a prova não estava tão difícil, mas estava um pouquinho confusa. Isso é uma observação importante, né? A gente pode observar se houver
Quando chegar no momento disso, você pode aproveitar e se manifestar para a gente entender o que poderia ser confuso, né? É interessante o que a gente está passando agora, que assim, a gente está chegando no final do curso, né? Eu não sei se alguns de vocês já chegaram a fazer alguma prova, por exemplo, em relação a concurso, uma prova para alguma oportunidade de estágio, de emprego, né? Vocês vão perceber que, à medida que a gente vai enfrentando testes em relação, por exemplo, a um tipo de concurso, você tem questões que elas são vagas, questões que podem ser ambíguas, né? Eu não estou passando pano para isso. Se a questão é mal feita, por exemplo, é uma coisa, né? Mas a gente vai, assim, cada vez menos contando com a ajuda do professor para responder as questões. Então, existem questões que elas podem ser, de fato, um pouco difíceis, um pouco mais áridas, né? É o que a gente vai tentar entender agora, ou pelo menos a gente vai dialogar, né? Aqui nas próximas páginas, tá bom? Então, vamos lá. Por favor, se alguém tiver alguma observação, né, avise o professor. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui a gente tem um gráfico, né, só para a gente ver. Então, a gente teve aqui o desempenho geral, né? Então, a gente teve aqui 2 a 3 alunos que tiraram notas abaixo da média, de 2 a 3 alunos que tiraram próximo da média, né? 2 a 3 que tiraram acima da média e alguns que tiraram bem acima da média. Então, a gente teve aqui uma distribuição que foi bastante variável, né? O nosso N aqui não é tão grande, nossa turma aqui é pequena, né? Mas ainda assim a gente tem dados ali, o AVA, o nosso sistema permite a gente ter essa estatística. É o que eu vou mostrar agora. Cada questão que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar a percepção do professor, resposta correta, e a porcentagem de alunos que acertou a questão. Tá? A gente já iniciou nosso estudo, a nossa prova, com uma questão difícil. Tá? Isso às vezes pode abalar um pouco a gente. Mas lembre-se que, segundo o professor, das 10 questões, apenas 2 eram difíceis. Né? Então a primeira difícil a gente já matou de cara. Tá? Vamos lá então. Um brasileiro aproveitou o período de férias para assistir às Olimpíadas Rio 2016. Para não perder o guia turístico e transporte, precisou correr como nunca para alcançá-los. Essa foi uma atividade que não seria possível se não houvesse uma coordenação das diferentes estruturas do sistema nervoso. Qual das alternativas expõe a interação correta dos neurônios deste indivíduo? Então a gente criou uma situação problema bem básica, né? Então tem um carinha ali que está numa excursão e ele está ali para não perder a excursão, que está indo lá na frente dele, né, se distanciando dele, ele precisa correr. Então, ele vai perder o ônibus ou a excursão, seja lá o que for. Né? Segundo o mecanismo que a gente estudou do sistema nervoso, a interação entre os neurônios do corpo dele, o que deveria acontecer para que ele pudesse responder, né, a essa pressa que o corpo dele necessitava. Tá? Então a gente tinha que lembrar um pouquinho das definições dos neurônios que a gente conversou. A gente falou sobre o sistema nervoso na aula número 5, né? Na verdade, foi o último conteúdo teórico que a gente teve, antes das 2 aulas práticas, né? E a gente precisou lembrar, primeiro, que existem neurônios sensoriais, aqueles que levam a informação do ambiente para o sistema nervoso, e a gente tem que lembrar dos nervos motores, aqueles que do sistema nervoso devolvem a resposta para um órgão efetor. Os olhos, membros, algum órgão, glândula, né? Tudo que a gente interage com o meio ambiente vem do neurônio sensorial. Tudo que vai do cérebro devolver a reação que a gente devolve para o ambiente vem por neurônio motor. Tá? Vamos então ler as alternativas. Primeira alternativa, elas estavam embaralhadas. Cada pessoa acabou, né? Letra A, letra B, isso não importa. O que importa é a frase em si. Tá? Então a primeira ali, ó, nenhuma das alternativas está correta. Essa aqui eu não sei, porque eu não li. Uma dica que o professor dá, essa alternativa nunca vai estar correta. Isso aqui é só quase um coringa. Nenhuma prova você vai ter alternativa, nenhuma está correta, e ela de fato é a alternativa para marcar. Então essa aqui você já pode jogar na lata do lixo. Só tem 4 para a gente marcar. Tá? Letra B. Nervos sensoriais do olho captam a imagem do ônibus, enviando o sinal ao sistema nervoso central, que interpreta e transmite o sinal por nervos motores, requerendo a corrida. Veja, essa letra B aqui foi o que eu acabei de resumir. Essa aqui está correta. Né? A gente, ao visualizar o ônibus da excursão que tem agora,
nós levamos a informação para o sistema nervoso central via nervos sensoriais. Os neurônios do cérebro vão interagir, o sistema nervoso central vai desenvolver uma resposta. E como é que eu vou conseguir correr? Bom, a gente tem que mandar estímulos via neurônios motores para algum órgão efetor. No caso, nossas pernas, para a gente conseguir correr, para os pulmões, para a gente conseguir respirar, né, e desempenhar essa atividade física, certo? Letra C. Nervos motores foram ativados ao observar o ônibus. E assim, o cérebro ativa nervos eferentes para a corrida. Não, é justamente o contrário. Os nervos motores são aqueles que vão responder, são aqueles que vão agir. Para toda ação há uma reação, né? Neurônios motores reagem e os neurônios sensoriais agem. São os primeiros a estar envolvidos na resposta. O contrário, então, do que está falando a letra C. Tá? Letra D. Nervos motores realizam contato com nervos sensoriais através de sinapses e transmitem informação do sistema nervoso central para que o indivíduo corra. A letra D, ela é uma versão mais rebuscada, mais bonita da letra C. Também está igualmente errado. Ela está basicamente explicando a mesma coisa que a letra C explicou, ou seja, está errado. E a letra E, a última, interneurônios são ativados nos membros pelo sistema nervoso central e órgãos efetores realizam a corrida. Bom, os interneurônios, segundo a nossa aula, são aqueles neurônios que a gente encontra no sistema nervoso central. Então, eles não interagem com o meio ambiente. Não tem como eles interagirem com a excursão. Eles simplesmente vão processar aquilo que o neurônio sensorial trouxe. Então, essa resposta aqui está no mínimo incompleta. Tá? Essa aqui está errada. Veja bem, essa primeira questão aqui, o professor julgou difícil, porque a gente tinha que lembrar um pouquinho dos tipos de neurônios que a gente tem no corpo, né? E, de fato, eu não achei fácil essa questão. Tá? O número de alunos que acertou a questão corresponde à percepção do professor. Apenas 36% dos alunos acertaram essa questão. A maior parte de vocês erraram. Tá? Não sei se alguém tem alguma observação dessa questão. Gostaria de falar alguma coisa? Sempre que tiver alguma percepção que vocês gostariam, vocês podem interromper o professor, né? Não precisa esperar o professor perguntar. Fiquem à vontade. Tá? Vamos lá, então. Segunda questão. Essa questão aqui o professor considerou nível médio. Isso aqui não é o tipo de coisa que a gente nasce sabendo. A gente tem que, na verdade, lembrar um pouco daquilo que foi conversado em aula teórica. Né? Por outro lado, era quase o que é. Então, tem aqui um enunciado rebuscado, mas só existe uma função para a gente responder. Então, tinha que marcar ali sem muitas delongas. Né? A gente tem que lembrar o seguinte também, né, pessoal? Algo que tem resposta Fernanda, né, que é importante a gente falar. Né? A prova EAD, ela é uma prova que é necessariamente mais difícil, porque vocês têm um grande companheiro que é o uso da internet. Né? Então, vocês têm um grande aliado de vocês para responder as questões, que é realmente a base de dados conectado globalmente, né? Então, a gente tem que, por um lado, existe essa facilidade, por outro, a gente tem que colocar critérios um pouco mais difíceis para dificultar o nosso desafio, tá? Vamos lá, então. O prosencéfalo, região frontal do encéfalo, chamado de cérebro, é responsável pela interação de estímulos nervosos, planejamento, coordenação de ações, possui intenso desenvolvimento em primatas, especialmente humanos. No entanto, o mesencéfalo e roboencéfalo possuem importante papel para répteis e anfíbios. Considerando essas estruturas, qual é o papel de um dos seus integrantes, o cerebelo? Bom, então aqui no enunciado, a gente descreveu um pouco as 3 regiões principais do cérebro: prosencéfalo, encéfalo e a terceira região, que é o romboencéfalo. Tá? A gente está falando um pouquinho sobre o cerebelo. O cerebelo é aquela protuberância posterior que a gente encontra no nosso cérebro. E na nossa aula de sistema nervoso, a gente mostrou lá no momentinho final 2 vídeos. Um dos vídeos era de um cachorrinho que não conseguia ficar um equilíbrio. Né? O cachorrinho ele não conseguia ficar na sua estação, na sua região de postura. Né? Ele toda hora ele caía. Quando levantava, ele caía. Né? Ele não conseguia ficar nos 4 membros apoiados. E a gente concluiu naquele vídeo, no final ali, o locutor do vídeo, o narrador, explicava que o cerebelo daquele animalzinho foi danificado por uma doença. Né? Então aqui,
já podemos responder, né? Das 5 questões que a gente tinha, a resposta correta era equilíbrio postural. O cerebelo é responsável por manter a gente no equilíbrio, na, no domínio espacial que nosso corpo, nosso organismo está habituado. Ou seja, ser humano bípede, ereto, o cão equilibrado nas 4 patas, o animal que se mantém os nervos torácicos e pélvicos esticados, né? O animal que consegue andar, não cai para os lados. O cerebelo tem esse papel. Né? Então, aqui das 5 questões para você responder, era a letra A. Né? A letra B, que fala captação de estímulos dos nervos responsáveis pelo odor e sabor, a gente está falando isso aqui do prosencéfalo. Né? Ele é algo muito mais complexo, não tem só uma região que faz isso. Né? Letra C, desejo, como alimento e como sexo. Nós falamos que quem faz isso é o sistema límbico. Letra D, controle da homeostase, como regulação térmica e balanço hídrico. Quem faz isso é o rombencéfalo. E a última, desenvolvimento emocional, também é o sistema límbico. A mesma coisa que a letra C. Emoções e desejo básico são relacionados ao cérebro reptiliano, ou seja, rombencéfalo. Né? Essa questão aqui, o professor julga de nível médio. Né? Para a gente ser bem justo, não era muito nível médio. A gente, por exemplo, vai na internet, a gente pode acessar essa resposta muito rápido. Tá? Mas a gente aqui não está pensando no nosso colega internet. A gente está pensando aqui naquilo que foi visto em aula. Então o professor coloca um pouco mais difícil, o nível médio. Felizmente, 100% de vocês, todo mundo acertou essa questão. Então, ó, temos aqui uma conquista boa. A questão de nível médio foi acertada por um grande número de alunos. Certo? Não sei se alguém tem algum comentário até o momento. Se tiver, por favor, interrompa o professor. Tá? Terceira questão. Aqui é a nossa primeira questão dissertativa. Tá? Vamos lá. O cérebro é a grande interface entre o organismo e seu ambiente. Descreva 2 órgãos dos sentidos presentes nos vertebrados que o auxiliam a interagir com a natureza. O que a gente tinha que falar aqui? Essa questão aqui nossa, professor, terceira questão do sistema nervoso? Sim. O sistema nervoso é uma aula muito importante que apresenta um conteúdo muito vasto para vertebrados. Então é importante se dedicar na prova L. Né? E foi também o último conteúdo teórico que a gente viu. Então era também uma ajuda para a gente. Tá? Bom, aqui não existe uma resposta correta. Os alunos, por exemplo, que lá no AVA colocaram ali descrições muito boas. Existiram pessoas, por exemplo, que falaram dos diferentes órgãos, como o sistema visual, seja em aves, que interpretam muitas cores, né? Ecolocalização, como quirópteros. Muitas pessoas falaram o olfato, por exemplo, no caso dos carnívoros, que não enxergam tão bem, animais noturnos, que se baseiam pelo olfato. A audição, carnívoros em geral, além de serem bons cheiradores, são bons escutadores também. Alguns alunos falaram da linha lateral dos peixes, que ajudam eles a se localizar pela água. Alguns alunos falaram da fosseta loreal, no caso, órgão vomeronasal, no caso das serpentes, né, que localizam a presa via calor. Muitas pessoas elaboraram pontos importantes. Muitos alunos falaram dos primatas, que desenvolveram neocórtex, né, ou seja, desenvolveram uma massa cerebral grande, que possibilitou planejamento, coordenação, manipulação de ferramentas, enfim, muita coisa foi dita. Né? 98% dos alunos acertaram. Eu acho que essa questão é fácil, porque essa questão aqui a gente já vem trabalhando desde o semestre passado em zoologia de vertebrados, né? E os alunos corresponderam positivamente. Né? 98% dos alunos acertaram. Nem todos ganharam a questão cheia. Aqui a gente entra numa seara, pessoal, que eu até gostaria de investir um pouquinho o tempo final da nossa aula conversando com vocês, né? Nós estamos um pouco deficientes de questões dissertativas. Então, existem alunos que estão evadindo-se muito de questões dissertativas. Então, uma resposta muito incompleta. Né? Tem pessoas também que levam um pouco na brincadeira, assim, a impressão que dá é que não estão respondendo uma prova, né? Se você vai, por exemplo, numa prova de pós-graduação, dependendo, algumas respostas que eu vi ali eliminação sumária do candidato, né? Você tem que manter a formalidade, a seriedade para você responder uma prova, isso é muito importante, certo, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho disso, vou insistir isso no final da nossa aula, algumas sugestões que eu dou para vocês, né? Mas isso aqui, de forma alguma, é uma chamada de atenção. Como eu estou mostrando, 98% de vocês acertaram,
Nós tivemos respostas muito, muito boas. Tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo? Beleza. Eu, Oi, diga, Fernanda. assim, essa questão foi uma das que eu fiquei meio confusa, porque eu não sabia o que tava pedindo ao certo. Se era os órgãos do sentido que a gente conhece desde a pré-escola, tipo olfato, visão, audição, tato, paladar, ou se era algo bem mais complexo. Olha, Essa foi uma questão que eu fiquei um pouco assim, tipo, numa corda bamba do que eu iria escrever na verdade. olha, essa questão foi. Primeiro, você respondeu bem, né? Eu lembro de alguns alunos, a sua resposta foi boa. Então, apesar de você ter achado confuso, você acertou na sua suspeita, né? Na sua estimativa. Essa questão é muito ampla e eu vou falar sim para as suas duas respostas, suas duas perguntas, né? Então, desde a pré-escola a gente aprende que os órgãos dos sentidos são tato, audição, visão, olfato, tudo isso. Na nossa aula do sistema nervoso, a gente falou um pouco sobre os órgãos do sentido, né? A gente tem que lembrar que aqui, na nossa aula de vertebrados, a gente extrapola um pouco para os vertebrados, né? Então, por exemplo, na pré-escola não dá tempo da professora falar do órgão vomeronasal da serpente. Aqui a gente falou um pouco sobre isso, né? Falar da linha lateral dos peixes. A gente falou desde a zoologia isso, né? Então aqui, a gente, como biólogo, a gente tem que ter um repertório muito grande. Não só temos como vocês tiveram pela variabilidade das respostas, eu pude perceber isso, né? Tiveram pessoas que trouxeram respostas muito interessantes. Então é isso. Aqui foi bastante amplo mesmo. Né? Era muito difícil a gente errar, porque o escopo que o professor estava permitindo era muito grande. Se você quisesse, por exemplo, falar só de ser humano, falar de visão, de olfato, né? De tato. Algumas pessoas falaram de tato. Eu até acredito que foi Wilson falou de mecanorreceptores, o tato. Isso é bem válido, bem interessante. Né? Então, dá para falar bastante coisa. Certo? Tranquilo? Mas então, vamos continuar. Aqui, a gente vai para a nossa segunda questão difícil. A última questão difícil que a gente tem. Né? Diferente daquela, essa questão difícil, a maior parte dos alunos acertou. Por isso eu fico bastante feliz com isso. Né? Essa questão aqui era uma questão que a gente trabalhou no segundo dia de aula, que a gente estava falando sobre algumas variáveis morfológicas. Né? E a gente nem falou tanto tempo sobre isso, mas ainda sendo uma questão difícil e que foi trabalhada há pouco tempo, ainda assim a maior parte de vocês acertou. Né? Vamos lá. Cada tamanho corpóreo exige um determinado tipo de metabolismo. Considere um camundongo. Sua taxa metabólica é intensa para suprir requerimentos nutricionais e oxigênio nos tecidos. Se comparado ao humano, qual deve ser a situação metabólica desse animal? Bom, então a gente falou que existem algumas variáveis morfológicas, como tamanho, como forma, como massa, né, que eles vão interferir na vida, na natureza de um animal. A gente falou, por exemplo, de animais grandes, a gente até mostrou um gráfico, né, comparando como que deve ser o desempenho físico de um cetáceo, de um animal pequeno, como um musaranho, né? Eles ocupam o espaço físico de formas diferentes. Então, o corpo deles também vai responder de forma diferente. Né? A gente comparou, por exemplo, o desempenho de um camundongo com o desempenho de um dinossauro, por exemplo, lá na nossa segunda aula. Né? E aqui a gente fez uma pergunta parecida. Se comparado ao ser humano, como que deve ser o comportamento de um ratinho, de um camundongo? Né? Bom, o nosso metabolismo, ele é um metabolismo bem diferente de um camundongo. Porque o camundongo é menor, tem uma forma e uma massa bem inferiores à nossa. Né? Então, quanto menor o animal, mais intenso é o seu metabolismo. Essa foi uma coisa importante que a gente conversou. Né? E a gente também falou que, dependendo do desempenho do animal, o metabolismo dele acelera ou diminui. Nós estamos falando de um animal que tem sangue quente, então ele é muito parecido com a gente. Todo mundo sabe que a atividade física acelera o nosso metabolismo. Né? Os animais endotérmicos são assim. Então vamos lá. Letra A. Frequência cardíaca, frequência metabólica, muito menor do que a humana. Quanto menor o indivíduo, menor o metabolismo. Não, é justamente o contrário. A gente comentou que os animais menores,
eles têm um metabolismo muito mais intenso. Tanto que a gente falou que um ratinho, por exemplo, ele fica o dia inteiro à procura de comida. Né? Ou ele está dormindo, ou ele está tentando achar comida, ou está roendo alguma coisa. Um ratinho, ele está sempre à procura de alimento, porque ele tem um metabolismo muito forte. Né? Não é que nem um urso polar, por exemplo, que ele pode se dar o luxo de se alimentar na estação quente e ficar hibernando, né, numa estação fria. O metabolismo que ele consegue deixar bastante lento para suportar, ele tem gordura, ele pode estocar. Um ratinho, uma lagartixa não podem se dar esse luxo. O metabolismo deles é maior do que um animal da sua categoria, mas de um peso maior. Certo? Letra B. Frequência cardíaca elevada, estresse ou atividade física eleva o metabolismo. Sim, essa era a questão correta que era para ser marcada. Um camundongo, comparado ao ser humano, tem uma frequência cardíaca mais elevada. Esses animais, quando estão estressados ou estão em atividade física, elevam o metabolismo. Nós, inclusive, na nossa segunda aula, a gente até conversou. Né? Eu me recordo que alguns alunos aqui têm, acho que até a Fernanda, né, tem experiência com roedores. A gente até falou que esses animaizinhos são tão estressados e, dependendo do estímulo, você pode até ter um hamster, um roedorzinho que pode morrer de estresse. Né? Tamanho estresse que ele passa. Eles vivem em comunidades, eles podem se flagelar, porque o estresse ele acaba elevando a taxa metabólica e muitas vezes é incompatível com a vida. Né? Vamos continuar a ler as outras respostas. Né? Letra C. Frequência cardíaca muito maior, mas não sofre alterações no metabolismo. Não, a primeira parte da resposta até poderia estar correta. Né? Aqui ninguém precisa decorar qual é a frequência cardíaca de um camundongo, mas a gente sabe que todo ser vivo pode ter alterações no metabolismo, sim. Claro que sim. Né? Letra D. Animais pequenos não sofrem alterações da frequência cardíaca. Isso poderia alterar a distribuição de oxigênio, o que seria incompatível com a vida. Não. Isso ele foi muito vago, né? ele foi muito apático com essa resposta. Claro que pode. Né? Todo animal, principalmente de sangue quente, né, ele tem uma frequência cardíaca que é variável. Esses animais produzem hormônios como adrenalina da mesma forma que a gente. Um animal, por exemplo, que vê um ratinho, que vê um gato, por exemplo, ele precisa fugir. Né? Ele, sem dúvida, tem uma alteração no metabolismo, estresse, medo, né? Luta ou fuga, tudo isso faz parte do comportamento de estresse. E a última resposta, metabolismo baixo e vigoroso. Se aumentar a atividade, o coração não suportará a carga. Olha só, a primeira parte da resposta está errada. O metabolismo dele é rápido, intenso, não é baixo. Né? O coração dele pode até não suportar a carga, mas isso está contra a primeira parte da frase. Né? Então, a letra I também está errada. Eu fico feliz porque a maior parte dos alunos acertou. Essa questão aqui é, de fato, difícil. Na minha opinião, essa era a mais difícil na nossa prova. Né? Mas isso aqui é só a minha opinião. Né? Talvez alguém discorde do professor. Tá? Não sei se alguém tem algum comentário. Se não houver comentário, a gente passa para frente. O que me ajudou a responder essa pergunta, professor, foi, eu pensei no seguinte, pode ser uma comparação meio tonga, né? Mas, enfim. Eu coloco meu rato na cama. E eu fico imaginando, imagina eu, no tamanho do meu rato, ficar percorrendo a distância da cama o tempo inteiro. Eu iria ficar cansada, entendeu? Perfeito. Então, se eu fico cansada, meu metabolismo ele vai aumentar, eu vou ficar mais cansada e foi assim que eu cheguei ao resultado da questão. Perfeito. Mas é essa lógica que a gente usa para responder as coisas. É isso mesmo. Né? Quem que nunca ficou com uma dó, com uma pena de ver, por exemplo, você está na praia, aí você tem um chihuahua, um pincherzinho andando do lado de um cara de 2 metros. Cada pernada do cara, o cachorrinho tem que andar 30 pernas. Né? O que é isso? Né? Um bichinho que é bem menor, ele tem que compensar, o débito cardíaco dele, a frequência tem que ser muito maior para ele conseguir acompanhar o cara. Né? Cada passada do cara são 20 pernadas do cachorrinho. Né? É isso. Essa compensação que o animalzinho tem que fazer. E isso acaba cansando o bicho. Né? Chega um momento que ele se recusa a andar. Não tem mais como andar de tão cansado. Então, dependendo da massa, você tem um comportamento diferente, sim. Beleza? Ok. Vamos continuar, então, aqui a nossa aula. Né? Olha só, estamos aqui agora na nossa quinta questão. Tá? Essa questão aqui o professor considera de nível médio, porque assim, a resposta não é tão absurda. Né?
eu considero de nível médio porque a gente precisou conhecimentos de mais de uma aula. A gente precisou lembrar de muita coisa para responder essa questão. Era uma questão, a gente pode falar que é um estudo de caso, uma situação de problema. Não é decoreba isso. Você precisa lembrar de muita coisa. Então, para um aluno de biologia, isso aqui é algo, uma ciência aplicada. Né? E fico feliz, um número bem satisfatório de alunos acertou. A maioria acertou, 72%. Né? Só 28% dos alunos erraram. Né? Vamos lá, então. Uma equipe explorou a região setentrional do deserto do Gobi. O que é o deserto do Gobi? Uma das regiões mais quentes do planeta. Né? E recuperou algumas espécimes de lagartos pequenos. Esses animais, ainda vivos, foram transportados a uma reserva para estudos da vida selvagem, no Canadá. Eles foram retirados de um dos lugares mais quentes do mundo para ser levado lá para uma reserva que fica no Canadá, país que pode ter temperaturas muito geladas. Né? A diferença de temperatura chegou a mais de 30 graus. A gente já pode ver isso. Chegou a mais de 30 graus, né? Algo muito discrepante. Né? O biólogo do parque perguntou aos colegas de expedição o que deveria ser feito para que os lagartos, que foram coletados do deserto do Gobi, né, sobrevivessem, né, de forma saudável. Sobrevivam de forma saudável. Dentre as várias sugestões, a correta é. Então, assim, cada pessoa da equipe, tinham 5 pessoas da equipe. Cada pessoa deu a sua opinião. Era para falar qual das opiniões era a mais correta. Tá? Vamos lá, então. A gente tem que lembrar que os répteis são animais ectotérmicos, são animais de sangue frio. O que a gente quer dizer com isso? Eles precisam do calor do meio ambiente para as funções metabólicas. Né? Primeiro, ele é um animal que precisa de calor. A gente comentou isso durante as nossas aulas, que a gente sempre tem a impressão de que o animal de sangue frio não precisa de calor. Não, ele precisa. Você não pode pegar uma tartaruga e colocar no freezer. Ah, ela é de sangue frio. Possível. Você não precisa de calor. Mas ele tem uma tolerância um pouco mais ampla do que animais de sangue quente. Por quê? Ele extrai o calor. Ele não precisa gerar o seu próprio calor. Né? Esse animal precisa de calor assim como qualquer outro ser vivo. Né? Nós temos que se lembrar que o Canadá, como a gente falou, né, tá aqui, a diferença de temperatura é mais de 30 graus. Como é que o animal desse está acostumado a grandes faixas de sol, de calor, vai conseguir extrair a sua quantidade de calor? Né? O que a gente tem que fazer? Bom, letra A. Não há a menor chance desses animais sobreviverem aqui, devido à alta umidade. Os répteis não suportam essa condição. Bom, répteis suportam, não apenas suportam, como nós temos uma grande quantidade grande de répteis que conseguem viver em ambientes úmidos. Os répteis são animais posteriores aos anfíbios. Logo depois dos anfíbios vem os répteis, né? Então, os seus ancestrais próximos são animais que eles se proliferam em alta umidade. Alguns répteis se adaptaram para regiões desérticas. No entanto, nós temos ali muitos animais, se não a maioria deles, vivendo tranquilamente em umidade, em água. Estamos falando dos quelônios, estamos falando das serpentes, de vários lagartos. Imagine, a iguana de Galápagos aprendeu a mergulhar. A gente ficou maravilhado quando viu isso. Imagine, serpentes da Amazônia, que aprenderam a conviver com o Rio Negro, por exemplo. Então, essa daqui está totalmente errada. Letra B. Os répteis não precisam de calor. Afinal, são ectotérmicos. Basta fornecer água e alimento. Tem que matar esse biólogo que falou isso. Né? Os répteis, primeiro, eles são ectotérmicos, mas eles necessitam de calor. Né? Vai só dar água e comida para o bicho? Ele precisa, sim, de calor. Não dá para colocar ele lá na região ártica e esperar que o bicho sobreviva na tundra, por exemplo. Né? Letra C. Os répteis não precisam de luz ultravioleta. Basta deixá-los no local seco. Não, eles precisam de luz ultravioleta, que é aquela que fornece calor. Os raios solares, por exemplo. Esse biólogo também está errado. Letra D. Devido à presença de beta-queratina na pele, deve-se fornecer luz ultravioleta por uma quantidade de tempo superior comparado aos outros animais do parque. Né? Aqui, essa resposta do animal, do biólogo, né, para o animal, é
a resposta correta. Por quê? A gente tinha que lembrar da aula que a gente falou, a nossa penúltima aula teórica, que a gente falou do sistema tegmentar. Os répteis, eles apresentam beta-queratina, e a beta-queratina faz com que eles sejam mais resistentes ao calor, para habitar regiões desérticas, por exemplo. Os animais que têm essa carapaça, ou seja, os répteis, eles precisam absorver luz ultravioleta quantidade maior de tempo para finalmente começar a aproveitar esses raios, né? Aqueles animais reptilianos que vivem no zoológico, que são criados num aquaterrário, por exemplo, eles precisam, no mínimo, de 30 minutos diário de lâmpada ultravioleta ligada. Ou eles precisam, no mínimo, tomar um banho de sol cada dia. Muitas pessoas acabam perdendo tartarugas, acabam perdendo iguanas, pet, porque o animalzinho fica no apartamento por semanas, por meses. E a pessoa não desconfia que os bichinhos precisam tomar banho de sol. Né? Então, isso é um detalhe importante. São resistentes à temperatura, ao calor, mas isso não quer dizer que eles possam viver sem. Pelo contrário, eles têm que receber essa luz, seja de forma artificial, seja de forma natural. Então, a letra D, ela está correta. E a letra E. Devido à presença de beta-queratina na pele, deve-se fornecer luz ultravioleta por uma quantidade de tempo inferior comparado a outros animais do parque. Não. A beta-queratina é uma proteína, uma versão mais dura, mais resistente daquela que existe na pele dos mamíferos. Essa é a diferença entre répteis e mamíferos. Os répteis, eles são mais resistentes à agressão dos raios ultravioletas. Mas, se por um lado eles são mais resistentes, por outro eles têm que tomar um banho de sol maior do que, por exemplo, os mamíferos. A gente pode fazer um paralelo, uma comparação muito válida. A gente falou, inclusive, isso na aula de sistema tegmentar, a situação dos afrodescendentes. Né? As pessoas que têm a pele negra, ou seja, elas têm uma quantidade de pigmento maior, né, da melanina, são pessoas que têm que se expor uma quantidade de tempo superior ao sol. Por quê? A melanina é o pigmento que vai protegê-los contra o excesso de luz ultravioleta. Mas isso não quer dizer que eles não necessitem de luz ultravioleta. Eles, então, precisam ficar mais tempo. Os europeus, as populações originais, né, das regiões europeias, a população original tinha uma pele mais clara. Por quê? Uma quantidade menor de pigmentação, porque lá quase não tem sol. Pense, por exemplo, em Londres. Né? Londres, as pessoas sabem que a quantidade de sol disponível é muito pequena. Então, as pessoas tinham que ter o menos possível de pigmento para o pouco de sol que tinha ser aproveitado. Então, essa foi a distribuição básica. Naturalmente, hoje já não existe mais isso. Né? A globalização faz com que pessoas negras e pessoas com a tonação de pele mais clara viajem para as diferentes regiões do mundo. Né? Já não tem mais essa distribuição original. Certo? Algum comentário aqui, pessoal? Vamos prosseguir, então. Vamos lá. Aqui a gente chegou no momento assim de tristeza para o professor. Né? Essa questão aqui era a questão mais fácil da prova que tinha. Então, podemos falar que era decoreba? Poderia. Eu não concordo, porque isso foi falado no primeiro dia de aula. Né? Mas essa questão aqui era a questão mais fácil da prova. Segundo a minha percepção. 0,9%, ou seja, um aluno dos 11 alunos que responderam a questão acertaram. Né? Isso é uma questão, uma coisa crítica, né, pessoal? Isso mostra, assim, que a gente não estudou para a prova, pelo menos essa aula em particular. Né? Vamos entender por que o professor considera essa prova aqui, essa questão fácil. Né? Então, vamos lá. Dentre as principais variáveis morfológicas que influenciam o comportamento animal no espaço físico, digamos, um elefante ingerindo água no riacho, a alternativa que mostra essas variações morfológicas é, no primeiro, mas principalmente no segundo dia de aula, lá em agosto, a gente falou que existem três variáveis chamadas, três características, três atributos que nós chamamos de variáveis morfológicas. São forma, massa e tamanho. Você não precisa nem saber o que é cada uma delas. E a prova estava só perguntando quais são as três formas. Já estava na letra ali, ó, forma, massa e tamanho. Né? Essas são as três formas. A gente falou sobre isso. Né? Então, forma. O que é isso? Forma é a estrutura física, as dimensões que
compõe o corpo do animal. Massa, quantidade de matéria que esse indivíduo tem. Tamanho, né, a dimensão que ele ocupa no espaço. Tá? Toda resposta que tinha emoção está errada. Das 5 alternativas, 3 continham a palavra emoção. Um elefante não precisa estar no estado emocional, né, para que o comportamento dele tomar água mude de um riacho para o outro. Então a gente podia já descartar a letra B, a letra C e a letra D. Né? Ficou entre a letra E e a letra A. Aí você vai, professor, tudo bem, mas a letra E e a letra A estão muito parecidas. Tudo bem, mas se você olhar a estatística, poucas pessoas marcaram a letra E. A maior parte dos alunos marcou uma das 3 questões. Letra B, letra C e letra D, que tinha emoções no meio. Textura também. Textura, a gente não comentou isso em aula, né? Então essa questão aqui foi uma questão assim que visualmente houve falta de atenção ou dificuldade de compreender o que o professor estava pedindo. Ou a gente não estudou essa aula. Então essa questão aqui acende um alerta vermelho para a gente. Era uma questão que o professor imaginou que ia ser uma zona de conforto. Ia ser assim, essa questão aqui todo mundo vai ganhar. E foi bizarramente o contrário. Um aluno dos 11 acertou apenas. Certo? Por que a letra E estaria errada, professor? Bom, a letra E estaria errada porque o peso é a interação da massa com a gravidade, a força gravitacional. Né? A gente comentou, por exemplo, que insetos têm uma influência gravitacional muito pequena. E os insetos, a gente também estuda as variações morfológicas. Então, a massa do inseto é importante, não o seu peso. Vai ter até uma questão na prova que a gente vai falar sobre isso, que a resposta estava aí, também fazia parte desse contexto. Lá, a última questão dissertativa da prova. Né? Então, essa questão aqui era a letra A. Né? Até talvez a gente poderia até ser bem rigoroso. Poderia ser um pouco decoreba essa? Podia ser um pouco, não digo que não era decoreba essa, né? Talvez fosse uma questão muito de memorização, né? Mas isso aqui foi trabalhado no primeiro e no segundo dia de aula, certo, pessoal? Então isso aqui acende o alerta vermelho. Bom, não sei se alguém quer falar alguma coisa aqui, se não concorda com o que o professor está falando, não tem problema, pode falar. Beleza, vamos continuar então. Né? Vamos lá então. Essa questão aqui, fiquei feliz, é uma questão fácil, mas todo mundo acertou tranquilamente, a gente não teve muito problema. Essa questão aqui ela foi trabalhada na penúltima aula, aula 4, que é a aula chamada Sistema Tegumentar. Bom, vamos lá. A pele de mamíferos é uma estrutura bastante complexa, rica em células e proteínas, cumpre várias funções no cotidiano. Além da pele, o sistema tegumentar apresenta os anexos tegumentares, ou seja, galhada de cervídeos, as garras de um gato ou o chifre de um rinoceronte. E esses cumprem o papel de... Basicamente, tinha que falar qual é o papel dos anexos tegumentares. Né? Bom, vamos ler qual que é o papel deles. Né? Todo mundo acertou, mas sempre é válido a gente dar a vida evolutiva. Né? Então, primeiro, letra A, absorção de luz ultravioleta e defesa. Se isso aqui fosse as antenas de inseto, a gente até poderia argumentar. Seria absorção, né? Mas no caso, não. No caso, a pele faz isso mais do que os anexos, né? Defesa, ok. Até poderia ser, né? Mas a primeira, ela já interrompe a questão. Letra B. Crescimento corpóreo e equilíbrio postural. Não. Os anexos embrionários não participam do crescimento corpóreo. Quem faz isso são as células no endoesqueleto. Né? Letra C. Absorção de luz ultravioleta e reserva de água. Muito pelo contrário. Os anexos, como os chifres, como as unhas, são órgãos desprovidos de água. São estruturas, inclusive, compostas, a maior parte delas é proteína e célula morta. Tá? Letra D. Os anexos tegumentares não apresentam um valor biológico definido. Não, isso aqui é absurdamente errado. Felizmente, ninguém marcou essa alternativa. A gente falou sobre isso da metade para o final da nossa aula de sistema tegumentar. Tá? E a última alternativa, proteção das extremidades e defesa, era a resposta a ser marcada. Nós comentamos que as extremidades dos membros torácicos e pélvicos, ou seja, mãos, pernas, são muito especializadas. Contam com um número muito grande de neurônios. Nós temos uma especialização muito grande nas mãos. O ser humano, por exemplo, manipula a ferramenta. O ser humano, por exemplo, caça, coleta com a extremidade. Nós precisamos de uma proteção um pouco maior do que outra parte do nosso corpo. Por isso que nós temos esses anexos, que são as unhas.
O animal se defende, caça, se protege com as extremidades, seja a cabeça, seja as mãos, também precisam dos anexos tegumentares, certo? Letra E era a resposta correta e, felizmente, todos marcaram essa. Ok? Vamos lá, então. A nossa última questão objetiva, né? Aqui a gente também tem algo um pouco decepcionante, né? Então a gente tem aqui uma questão de nível médio e aqui todo mundo errou, né? Vamos então ler, tentar entender por que a gente errou, tá? Vamos lá. Sobre a divisão do sistema nervoso, assinale a alternativa incorreta. Era para marcar então o que estava errado. Tinham 4 certas, 4 que estava tudo certinho e uma delas estava errada, né? Vamos lá. Os hemisférios cerebrais são responsáveis pelas atividades e estruturas opostas à sua localização. Sim. Quando a gente estava vendo aquele videozinho do gato, o professor, lá no final da aula, o professor comentou, por exemplo, que a região esquerda do cérebro controla o lado direito e vice-versa. O sistema ocular direito, o olho direito, ele é inervado pelo hemisfério cerebral esquerdo, né? Isso se chama a hemiplegização do nosso cérebro, né? Essa está correta. Letra B, ou seja, não é para marcar essa, né? Letra B. O sistema nervoso periférico, composto por nervos cranianos e espinhais, possui neurônios fora do sistema nervoso central. Sim, a gente falou, por exemplo, que o sistema nervoso periférico emite nervos e neurônios que vão inervar os nossos membros, os nossos órgãos. A gente até comentou, por exemplo, um motociclista que se acidenta. Se ele, por exemplo, tem alguma lesão, né, no sistema nervoso periférico, algum nervo dele se rompe no acidente de moto, por exemplo, ele pode perder a movimentação de parte do corpo, algum membro. O que foi ali? Alguma lesão que prejudicou um nervo do sistema nervoso periférico. Isso também está correto. Tá? Letra C. Da medula espinhal, originam-se vários nervos que serão responsáveis pela interface de membros e órgãos efetores. Sim, a gente falou que assim como o cérebro, a medula espinhal, que fica nas nossas costas, né? Ela vai emitir muitos nervos que vão para as diferentes regiões do corpo. Eu até me recordo de um slide que a gente mostrou ali, a nossa coluna vertebral, que protege a medula espinhal, né? E vários nervos saindo dela para irrigar estômago, intestino, os nossos olhos, nossas pernas, os nossos braços. Está correta também. A letra D. O sistema nervoso central é composto apenas pelo cérebro. É responsável pela junção entre neurônios e músculos. Essa frase aqui está errada. O sistema nervoso central, como a gente falou lá no começo da nossa aula, o sistema nervoso é composto tanto cérebro quanto medula espinhal. Cérebro e medula espinhal compõem o sistema nervoso central. Essa aqui está errada e, portanto, era a letra A ser marcada. A gente, vocês já tiveram aula de fisiologia lá no começo do curso, né? Eu imagino, posso estar errado. Eu imagino que a professora tenha dito isso, caso vocês tenham tido aula de sistema nervoso. Não posso culpá-los se vocês não tiverem. Mas nós falamos na nossa aula isso, certo? E a última frase aqui, letra E, o sistema nervoso periférico pode ser encontrado nos nervos sensoriais. Não só pode, como ele é, totalmente. Os neurônios sensoriais, os nervos sensoriais são aqueles que vão irrigar os nossos braços, as nossas pernas, ou seja, sistema nervoso periférico. Certo, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui. A Emanuele levantou a mão, pode falar, Emanuele. Prof, eu acho que essa porcentagem ali tá errada, porque eu e as meninas, a gente acertou essa questão. Olha, eu conferi agora, então talvez eu tenha que mostrar ali e ver se o professor não se confundiu. Se o professor não está dando um chilique à toa, né? Porque eu acabei de ver aqui que a questão 6, essa questão 6, né? Estava me mostrando ali que ninguém acertou. Talvez eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado, né? Eu vou conferir ali depois. Bom? Aliás, deixa eu conferir agora. Acho que o meu sistema está aberto aqui. Olha, para a minha prova dá certo. Deixa eu ver aqui. A minha também tá certa. Tomara. O senhor vai acessar rapidinho aqui, né? Já está chegando no final, então não tem problema. Gente. Ver. O ruim é se o professor corrigiu errado e deu certo para nós. Não, isso aí o AVA já está fixo, né? Essas objetivas já vai direto para o boletim.
Um minutinho. Prof, a Elo tava te chamando. Elô estava chamando? Pode falar. Prof, eu olhei, abri a prova, Sei. eu marquei a resposta correta, que seria a incorreta, né? Que é o sistema nervoso central ali, que seria a letra D que o professor passou. Porém, na correção, aparece que a minha resposta era incorreta, que seriam duas alternativas que estavam erradas. Que seria que o sistema nervoso central é composto apenas pelo cérebro e os hemisférios centrais são responsáveis juntos. É mesmo? São essas duas respostas. Eu posso Olha. mandar o print no grupo da sala daí. Por favor. A minha também tá assim. Eu acho Assim que também? todas estão assim. Aí a minha tá dando certo, mas errado ao mesmo tempo. Então aí eu já não sei mais. Interessante. Para mim aqui eu tô vendo a resposta aqui, segundo o meu sistema, pode ser isso, porque para mim aqui ninguém acertou essa. Pode ser isso. Eu vou verificar direitinho depois. Pode ser isso. Você manda para mim, coloca lá o print, por Mandei lá, favor, lá no prof, nosso lá no grupo, né? Pra gente verificar isso. Beleza. Vou voltar aqui então, tá bom? Vamos para a próxima questão então. Essa aqui é a penúltima questão da prova, a nossa segunda questão dissertativa, né? Vamos lá. Se um hipopótamo e um besouro caíssem de um precipício, teríamos dois resultados distintos. Um deles nada agradável, né? Diferente dos desenhos animados, em que personagens escapam ilesos de um acidente, explique com as suas palavras por que o hipopótamo certamente não sobreviveria, enquanto o besouro seguiria tranquilo, né? Essa questão aqui era uma questão de nível médio, porque o professor está pedindo para você explicar com as próprias palavras algo que foi comentado lá nos primeiros dias, né? Massa, forma e tamanho são variáveis muito importantes para a gente, né? Felizmente, a maior parte dos alunos acertou, né? A gente teve alguns alunos que não acertaram essa questão. Então, você me pergunta assim, a gente não teve só dois tipos de desempenho. Ou alunos que acertaram 100% da questão, ou alunos que erraram totalmente. Não. A gente teve níveis, notas que variaram. Ah, professor, por que eu não ganhei completa essa questão? Os alunos que não ganharam nota completa foram alunos que não escreveram uma resposta muito satisfatória, então foram respostas superficiais, foram respostas repetitivas, né? Foram respostas, em outras palavras, um português mais claro, foram respostas fracas. A gente pode falar isso, né? Aqui vem um problema recorrente que a gente tem, que a gente precisa aqui no final discutir um pouco, pessoal. É nosso desempenho pior em questões dissertativas. A questão dissertativa, naturalmente, ela é mais difícil que a objetiva, né? Mas ainda assim a gente tem que se desafiar um pouco, né? Essa questão aqui, nível médio, a maior parte de vocês acertou e não tem porque a gente ficar brigando, muito pelo contrário, tem que parabenizá-los, né? O que a gente deveria responder aqui? A gente deveria responder que, devido à massa do hipopótamo ser muito diferente do besouro, né? Ele tem uma massa muito superior ao besouro, ele vai ter uma interação com a força gravitacional de uma forma diferente. Então, naturalmente, ele vai ter um empuxo bem maior. Claro que ele vai se lesionar, vai sem dúvida morrer, se cair num precipício, enquanto o besouro, da mesma forma que uma aranha, que um mosquito, ele não tem essa dependência, né? Ele não tem essa submissão tão grande à força gravitacional. Alguns alunos enriqueceram a resposta falando que ele conta com asas. Também pode fazer. Não era a intenção original da pergunta, falar das asas, a capacidade do besouro de voar. Mas, sem dúvida, eles estão certos. O fato do besouro poder voar, isso também atenua o impacto que ele teria se ele caísse, se alguém chutasse ele de um precipício, né? Então, existem pontos muito interessantes que a gente pode responder isso aqui. Não existe uma resposta concreta e única. A gente poderia falar, alguns alunos falando um pouco da relação da forma, do tamanho, da massa, tudo isso está correto de uma maneira coerente, né? Alguns alunos tentaram se esquivar um pouco, falando de episódios do dia a dia que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui de morfologia animal. Então,
É importante a gente responder de forma clara e objetiva. Dissertação não é para a gente ficar mostrando coisas que não tem nada a ver com a pergunta da questão. Bom? Beleza. Mas essa foi algo bem satisfatório, né? Quer dizer, questão média que a maior parte de vocês acertou. Grande maioria acertou. Né? E a última questão, que o professor considera de nível fácil, essa que era uma questão direta, né? E a gente tem aqui, a maioria dos alunos acertaram, né? Cite um exemplo de crescimento alométrico em vertebrados. O que a gente pode falar aqui, né, pessoal? Alometria é a capacidade que os animais têm de determinadas partes do seu corpo terem um crescimento mais acentuado, um crescimento desproporcional em relação ao resto do corpo. A gente citou aqui, por exemplo, naquele estudo de caso do caranguejo que a gente começou, dos animais, por exemplo, que os caranguejos que tinham, por exemplo, a garra. Sua garra de ataque, ela crescia de forma desproporcional em relação ao resto do corpo. Nós falamos do ser humano, né, que ele nasce de forma prematura, o tempo correto de gestação seria 15 meses. Como é que a gente nasce em 9 meses? A gente precisa nascer com a cabeça para passar pelo canal do parto. Nos primeiros meses de vida, a gente tem um cabeção comparado ao resto do corpo. Né? Com o passar do tempo, a gente viu que a nossa cabeça cresce de maneira alométrica em relação ao resto do corpo. Alguns alunos trouxeram casos novos, falaram de tubarão, falaram de besouros, falaram de grilos. Né? Achei muito interessante, aprendi bastante com algumas respostas. Dá para ver que alguns alunos claramente se esforçaram em trazer respostas novas. Utilizar artigos, utilizar a internet, né? Outros alunos não entenderam realmente o que significa alometria e responderam o que veio na cabeça, ou responderam de forma satisfatória. Esses alunos erraram a questão, zeraram. Tá? Bom, o que a gente pode falar no geral, pessoal? Eu acho que a gente, de forma geral, nós fomos bem na prova. Né? A gente não foi excelente na prova, a gente foi bem na prova. Né? Então o professor dá aqui, né, o incentivo e os parabéns para vocês. Dá para melhorar sem dúvida. Todos nós, o professor Bruno pode melhorar todo dia que a gente vai fazer. Vocês também podem melhorar todo dia. Né? Aqui vão algumas sugestões que eu tenho, pessoal, baseado no desempenho da turma. Né? Primeiro, necessário melhorar nosso desempenho dissertativo. A biologia é essencialmente uma área argumentativa. Ah, professor, mas você está sendo muito chato. Eu vi ali, você mostrou ali que a maior parte das pessoas acertou as questões certas. A maior parte acertou, pessoal. No geral, poucos alunos, assim, o professor considera que a resposta estava bastante satisfatória. Então, de forma geral, a maior parte dos alunos escreveu pouco, foi muito tímido, né? Alguns alunos não tiveram um desempenho satisfatório dissertativo, então é muito importante você, que pode se tornar, né, um professor daqui a pouco, muitos de vocês têm interesse, ou talvez poucos, né, mas enfim, um biólogo sempre tem a capacidade de ser um professor, né? É muito importante para que vocês possam cobrar os seus alunos que vocês tenham capacidade argumentativa. Né? A gente está num momento muito difícil da humanidade, que a gente tem estímulo das redes sociais. Cada rede social que aparece, ela faz com que o ser humano tenha ali uma interação argumentativa cada vez menor. Então a gente tem, por exemplo, o TikTok, o Twitter, o Instagram, você vê que cada vez mais a gente fica escravo cognitivo dessa rede social, né? E isso tem um impacto muito grande no nosso desempenho, né? Muitas pessoas, por exemplo, vão fazer responder uma prova ali, e um curso, um edital de pós-graduação, e podem perceber que tem uma prova com muitas questões dissertativas, por exemplo, né? Isso pode ser um desafio para a gente, tá? Então, o professor sempre incentiva vocês a lerem TCC, tentem dar asas aí à sua criatividade, né? Tentem argumentar bastante, criar um texto conciso, um texto rico, certo? É a sugestão. Eu não estou dando de dedo em vocês. É algo que eu também tenho que me policiar. O professor Bruno também tem que tentar fazer isso. Né? E a última, essa aqui, um pouco mais puxada de orelha, né, pessoal? Tem muitos alunos nessa turma que vão bem na prova e se recusam a fazer trabalhos. Isso é algo muito estranho. Então, a pessoa tira 10 na prova, tira 0 no trabalho. Eu, particularmente, nunca vi isso. Né? Um aluno que tira nota alta na prova, mas que ignora ou prefere não fazer. Não, eu me recuso a fazer trabalho. Eu não entendo isso. Né? Talvez a pessoa não concorde com trabalhos, mas eu não entendo por que a pessoa foi tão bem na prova.
Eu não estou falando de um aluno em particular, não uma indiretinha para nenhum aluno. Existem 3 ou 4 alunos que são assim, que foram muito mal no trabalho e foram muito bem na prova. É algo estranho, que eu particularmente nunca vi em outra turma. Então, você tem que tentar pensar que a nota é algo global. Algumas empresas, inclusive, elas valorizam o trabalho em equipe, valorizam mais trabalho em si do que prova, né? Por exemplo, na pós-graduação, ninguém está nem aí para a prova. O orientador, né, o edital que você vai concorrer a um mestrado, por exemplo, ninguém dá mínima para a prova. Você vê que o peso da prova não é nem o maior peso do edital. O maior peso é a entrevista, o maior peso é a dinâmica em equipe. Então, isso mostra que trabalhos, eles têm um peso maior do que provas. Prova é quase uma formalidade na pós-graduação, né? Então, isso é algo para a gente pensar bem, tá? Tentar ver que a avaliação é global, envolve muitas coisas só além do desempenho na prova. Bem, pessoal? Essas são as críticas que o professor tem. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e eu deixo aqui o espaço final. Não sei se alguém tem algum comentário. Fique à vontade. Vi que a Fernanda colocou. Sei que não é desculpa, mas acho que eu e alguns colegas estão tão desmotivados ultimamente com tudo. Eu sou uma pessoa que está sendo bem difícil assistir às aulas porque não dá nada de vontade. Você se refere o que exatamente, Fernanda? Que você diz assim? Tem algum ponto específico que você diga? Desmotivado o quê? Desmotivado com o estudo? Desmotivado com a sociedade no geral? A minha visão, tá? Posso estar. Eu não tô falando por ninguém, tô falando por mim. Mas eu chego em casa, abro meu computador e falo, meu Deus, tem que assistir aula ainda. Sabe, não dá aquela alegria, aquele ânimo que eu tinha antes. Claro que tem aulas que eu adoro. Mas tem aula tipo segunda, terça, que, meu Deus, eu vou assistir forçada. Que eu não realmente não quero assistir, sabe? Entendi. Eu sei que não é desculpa pra ir mal em prova e trabalho, com certeza, né? Mas eu sei que, tipo, não sou só eu que tá um pouco desanimado nesse final de ano. Eu acho que é muito importante o que você falou. Tá? Primeiro, assim, a gente viu pelas nossas notas, eu não quero nem ficar dando bronquinho em vocês, porque, no geral, as notas de vocês estão boas. Se a gente entrar no AVA, né, somando a nota com o trabalho, a maior parte de vocês foi bem, e eu posso até dizer muito bem, né? Eu só estou falando isso porque o professor sempre quer que vocês vão melhor, né? Mas, assim, não se sintam, né? Não quero desmotivar vocês com isso. Pelo contrário, vocês estão tranquilos, né? A gente sempre tenta falar isso porque muitos de vocês, por exemplo, eu sei, conversaram comigo nas últimas aulas que a gente teve, que foram práticas, né? Muitos de vocês, se não a maioria, têm interesse em fazer o mestrado, né? Então a gente tem que ter esse pique para responder questões dissertativas, para ler. O que a Fernanda está falando é algo bem humano, né? O professor também fica bastante desmotivado. Todos nós somos humanos, né? Não quero agora ficar dando bronca em vocês, como vocês estão numa rotina muito puxada, sim, né? Então, você ter a matéria de segunda a sexta-feira online não é nada agradável, não é nada fácil. Muitos de vocês, se não todos, conciliam com trabalho, compromisso familiar. Então, tem muita coisa em jogo mesmo, sim. E vocês não é o primeiro semestre que vocês estão estudando, né? Esse já é aí o terceiro, quarto ano que vocês estão nesse regime, né? De vocês terem que estar ali todo dia. É muito duro. Então, eu parabenizo vocês pela força de vontade. Poucos chegam até o final de qualquer curso, de qualquer faculdade. Vocês chegaram até aqui, né? E fico muito feliz com isso. Então, não é uma crítica em relação ao modo de vida de vocês, tá? Muito pelo contrário. Tenho muita admiração, vocês sabem disso, né? Só que eu não posso ficar passando pano para vocês, né? A gente sempre, eu tenho certeza que vocês também não vão passar pano e não vão ficar dando tapinha nas costas dos seus alunos. Tenho certeza que vocês também vão sempre prezar pelo melhor. E eu enxergo o potencial de vocês, é por isso que eu falo isso. Bom? Mas é uma mensagem motivacional, não desmotivacional. Mas é o que eu concordo com a Fernanda. Realmente está passando por tempos muito cansativos. A gente tem que tentar pegar de força dos nossos colegas, né? Certo, pessoal. Muito apreciado o comentário da Fernanda, né? Eu não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, se está tudo tranquilo com todo mundo. Prof, Oi. como que a gente sabe se a gente tirou a nota inteira nas descritivas lá de escrever? Nas descritivas, Isso. todo mundo tem ali a nota. Você vai lá no AVA, né? Aí a questão 3.
9 a 10 foram as questões dissertativas, né? Tem um campo que o professor colocou um número. Se você, a cada questão valia 1, certo? Então, se você ganhou inteira, você tem o número 1 ali do comentário do professor. Tem o histórico ali. Eu vi que muitos de vocês, por exemplo, arrumavam a resposta, salvavam, voltavam, né? A resposta definitiva antes de salvar. Então, tinha um esboço ali, né? Você vê que tem um campo que está escrito ali. Nota do professor, ou nota final. Eu coloquei um númerozinho, né? Então, 1 é a nota máxima. Pode ser 0,9, 0,8, 0,7, dependendo do nível da tua resposta. Ah, tá. É que eu não tenho nenhum comentário, eu não tenho nenhum número, eu fiquei confusa. Eu falei para você não achou o número do professor que colocou aí? Não, nada. É para ter um número ali, né? Depois a gente pode ver. Eu não sei como é o AVA de vocês, né? Eu só tenho Assim, amiga. Tem Oi? o número da questão, tipo, questão 10, bem embaixo, bem pequenininho, tá escrito: a questão valia tal, você atingiu tal. É isso, então. É da Fernanda aí, né? Eu não tenho como ter ideia, porque o meu AVA é bem diferente de vocês, né? Minha visão do professor de vocês é a visão do aluno, né? Mas é isso, tem que procurar lá embaixo uma mensagem pequenininha. Eu achei agora, acho que tô precisando de um óculos, porque eu não tava enxergando, mas agora eu achei, agora tá tudo bem. Ótimo, não, mas é bom perguntar mesmo. É isso aí. É assim que a gente descobre as coisas. Certo, pessoal. Então, assim, eu agradeço vocês, a paciência de vocês hoje, né? Eu sinto que agora a gente tem os próximos dias aí, eu não sei quem vai poder aproveitar um feriadão, quem não vai poder, né? Merecemos um descanso, foi uma semana longa, né? Para mim, não. Para vocês foi uma semana longa, semana de provas, né? Então, assim, eu desejo muito descanso para vocês. Da minha parte, a mensagem final é: parabéns. A nota foi, sim, uma nota boa, né? E eu sinto que a gente tem muita matéria cinzenta para ir melhor ainda, tá bom? Muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Boa noite, professor. Bom final de semana e bom feriado. Para vocês também.